Fala pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo do canal para vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a campeã do mundo. A gente vai mostrar alguns padrões táticos, algumas variações táticas da seleção da Argentina, do Lionel Messi, campeão do mundo. A gente vai caminhar ali pelos jogos, mostrar alguns aspectos. Eu não vou fazer aquele passo a passo de primeira fase de construção, entrada no último terço, bloco alto, né? Eu não vou passar por todos os momentos do jogo, mas vou passar por aspectos da seleção da Argentina que para mim foram marcantes do ponto de vista tático no decorrer da competição. Bom, então a gente inicia com um jogo contra a Arábia Saudita, né? O balde de água fria na seleção, na torcida da Argentina, na estreia, que muita gente já colocou a Argentina como fora da Copa, como descartada, e não era bem assim, né? Assim, a gente sabia que era um jogo, a estreia tem suas condições, tem seu nervosismo, a gente sabe que é um pouco diferente. E aí a gente viu uma seleção da Argentina muito dissonante daquilo que foi a seleção da preparação para a Copa, né? Das eliminatórias, por exemplo. Então a gente viu uma seleção que basicamente não teve zonas de construção. A gente vê como a gente vê nessa imagem aí, o meio campo completamente despovoado, sem apoio, sem jogadores que baixavam ali no meio campo, né, da última linha, da linha dos atacantes, para oferecer uma linha de passe. Tentou a todo custo aproveitar uma vulnerabilidade da Arábia, que era basicamente, a Arábia basicamente não pressionava tão bem zagueiros e jogava com a última linha muito alta. Então os zagueiros da Argentina tinham muito tempo com bola e tentavam fazer essa diagonal longa direto na profundidade. Teve vários gols que foram gols impedidos assim. Muita gente depois do jogo falou que a Arábia se defendeu bem, que a estratégia deu certo. Na minha opinião, não deu certo não. Os caras sofreram pra caramba, era pra Argentina ter ido pro intervalo com o placar dilatado, mas não conseguiu, não conseguiu sair em posição legal nas situações que deveria ter saído. Mas foi uma equipe que foi muito longe daquilo que era a seleção da Argentina, que a gente estava acostumado, a seleção de jogar de pé em pé, de centro de jogo denso, de variação de corredor, de atacar rápido a profundidade. Não foi essa equipe, foi uma equipe que até atacou rápido a profundidade, mas com bola direta, com bola da linha dos zagueiros direto nas costas da última linha da Arábia, e acabou pagando o preço por ter largado mão, né, vamos dizer assim, da sua identidade. E aí a Argentina começou dessa forma e a gente começa o movimento de recuperação da Argentina, tanto do ponto de vista tático como do ponto de vista de atletas, né? E aí a gente já vem para uma outra situação que para mim foi muito relevante, muito preponderante para o título da Argentina, que é a entrada do Enzo Fernandes na seleção da Argentina. A seleção da Argentina antes jogava com ou o Guido Rodrigues ou o Paredes, né, ali, muitas vezes até os dois. E aí o Guido Rodrigues, né, ou o Paredes, mas mais o Guido Rodrigues, é um jogador que baixa, né, tinha um movimento muito de baixar entre os zagueiros para fazer saída de 3. E muitas vezes quando você faz esse movimento para baixar entre os zagueiros para fazer saída de 3, a gente vai até ver no próximo frame, né? Lembrando a vocês que a gente está usando frames, né, com edições, que a gente não pode utilizar os vídeos, senão a FIFA derruba aqui o vídeo do nosso canal. O Guido baixava muito entre os zagueiros e muitas vezes deixava a Argentina sem pivote, né? Sem aquele jogador que, ou seja, o zagueiro, quando ele vai progredir o jogo, quando ele vai fazer um passe de progressão, ele precisa achar alguém. E aí muitas vezes a Argentina perdia esse jogador do corredor central que poderia receber a bola e jogar, poderia receber a bola, girar e jogar, porque esse jogador baixava entre os zagueiros, né? Inclusive foi uma tendência não muito boa durante a Copa do Mundo, até falei aqui no vídeo do canal sobre tendências que deve estar aparecendo aqui no card para você. Então o Enzo, ele trouxe algo diferente, ele consegue baixar entre os zagueiros também, mas ele baixa muito menos, ele recebe muito mais vezes a bola depois da pressão, nas costas da pressão, nas costas dos atacantes do adversário, e ali ele faz o jogo rodar, e ele tem muito critério no momento de entender se ele joga dentro da pressão, porque tem superioridade numérica. Por exemplo, a bola veio do corredor esquerdo e entrou nele, né? Ele é o pivote, como se diz, o jogador que faz o jogo rodar, girar, faz o jogo andar. A bola vem do corredor esquerdo para ele. Quando ele domina a bola e fica de frente para o jogo, fica de frente para a baliza adversária, ele toma a decisão muito bem se ele retorna a bola para o corredor esquerdo, porque aqui é uma superioridade, ou se não, aqui não é uma superioridade, não há vantagem a extrair desse corredor, ela já veio daí, eu vou fazer ela rodar para o outro lado, eu vou fazer a bola girar para o corredor contrário, né? Variar o corredor. Então, é muito maduro nesse sentido de decisão, tecnicamente muito bem, né? Basicamente não erra, muito forte nesses movimentos, muito forte nessas situações, e dava a possibilidade também da Argentina ter esse jogador jogando no meio campo propriamente, nas costas da pressão e não baixando entre os zagueiros. E aí a gente vê como era antes do Enzo, né? Olha como foi antes do Enzo muitas vezes. A saída de 3 ali da Argentina, com um dos volantes entre o
os zagueiros ali, né? E aí a gente tem os laterais um pouco mais avançados, mais na amplitude, né? Amplitude e profundidade ali na primeira fase de construção. E esse jogador que até há ali, né? Se a gente for ver ali entre os dois atacantes do México, até há um jogador argentino ali que poderia fazer o jogo progredir, mas esse jogador é o Depou. E o Depou não é exatamente um jogador com grande capacidade de fazer o jogo progredir por ali. Ele tem dificuldade de jogar de costas, ele tem dificuldade de gerar na pressão. As qualidades do Depou são outras, né? Então ele não vai somar aquele momento do jogo como o Enzo soma. Então, o Enzo ajudou justamente na capacidade de progressão, de construção da Argentina, que foi consolidando no decorrer dos jogos, né? E aí a gente tem uma outra situação que eu acho que é muito importante citar, talvez uma das mais importantes, é o posicionamento do Messi, né? Então a gente tem aí a construção da Argentina, por exemplo, a Argentina que muitas vezes, quando jogou sem extremos, né? Quando jogou com um tripé de meias, quando jogou ali, por exemplo, com Depou, Enzo Fernandes e McAllister, colocou os dois laterais, o Acunha e o Molina, lá dentro, né, na profundidade, na amplitude, para tentar abrir o adversário, para tentar abrir o campo do adversário. Não foi uma equipe que jogou muitas vezes com extremos, jogou hora com extremo, hora sem extremos, hora com Papo Gomes titular, hora com Di Maria, como foi na final, a gente vai falar sobre isso ainda, titular. Hora ele preencheu mais o corredor central e deu amplitude com os laterais. E aí, na medida que a Argentina faz isso, ela vai variando o posicionamento do Messi. Isso é muito importante. Então o Messi muitas vezes foi um 10 na frente desse tripé, na frente do McAllister, do Depou e do Enzo. Muitas vezes o Messi foi um atacante com o McAllister de 10 e um tripé. Um jogo contra a Croácia, por exemplo, em que o Messi foi de fato um atacante, né? A estrutura era Paredes, Enzo Fernandes, Depou e McAllister. O McAllister preenchendo o espaço de 10 e empurrando o Messi para atacante. E quais eram as consequências disso no jogo? O Messi, como um atacante, ele participa menos da construção, ele baixa menos nessas zonas que a gente tá vendo aí, ó, saindo da última linha. Vou até passar o mouse aqui em cima do Messi para você ver quem é o Messi. E aí ele fica mais na profundidade. Quando joga com tripé, com ele encaixando como 10, aí ele baixa mais, ele participa mais da construção, ele carimba mais a bola, ele é mais participativo, porém perde um pouco mais dele lá no último terço, perde um pouco mais da presença dele em zonas de finalização. Então a Argentina teve essa variação e o principal, conseguiu entender quando fazer a variação. Qual adversário eu vou fazer isso? O adversário vai me trazer problemas aqui, então eu vou tentar me proteger aqui. O adversário vai me trazer problemas lá, eu vou tentar me proteger lá. O adversário tem essa vulnerabilidade, então eu vou atacar essa vulnerabilidade. A Argentina se moldou muito aos pontos fortes e fracos dos adversários que ela enfrentou na Copa do Mundo. O Brasil, por exemplo, teve uma estrutura base e não alterou a estrutura. Então a Argentina teve essa diferença. E aí eu vi muita gente dizendo, mas teve mérito nisso. Assim, é uma escolha. Pode dar certo, pode dar errado. Se a Argentina mexe para cada jogo e não encaixa, daria muito errado. E a gente estaria falando aqui porque que ela não manteve a mesma equipe durante a Copa toda. Se o Brasil mexe e dá certo, a gente estaria falando o contrário. Então, depois da obra pronta, é muito fácil jogar, né? Mas não há melhor ou pior aí. Se não mexer, significa que é pior, ou melhor, se mexer, significa que é melhor ou pior. Eu, particularmente, Rafael, a forma como eu sinto o jogo, se eu fosse um treinador, por exemplo, eu adaptaria, até muito porque eu bebo da fonte do jogo de posição, eu adaptaria a cada adversário, mas não significa dizer que quem faz diferente tá errado, né? A gente tem um caso, por exemplo, no Brasil, do Jorge Jesus, que tem aquele 11 inicial do Flamengo lá, né? Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Esse é um 11 inicial que está na cabeça de todo mundo que estudou o futebol brasileiro, do flamenguista principalmente, e ele não mexia na equipe, a equipe foi muito campeã. Então não tem nem certo nem errado, tá, pessoal? Só para deixar isso claro para vocês. Talvez numa competição com o perfil da Copa dê mais certo mudar a cada jogo, mas não há certo e errado aqui não, ok? Então, um outro aspecto que é importante falar da seleção da Argentina é o do Depou, né? E o Depou, ele é muito importante para a seleção. Não é um jogador que tecnicamente me agrada muito, não é um jogador que me enche os olhos, que eu vou parar para ver jogar, mas é um jogador que cumpre muito bem a função. Um jogador que faz aquilo que tem que ser feito, que tem qualidades técnicas, né? Não é porque eu não acho uma primazia que ele é um jogador mal tecnicamente, ele é bom tecnicamente, e a grande capacidade dele está em percorrer espaços, está em preencher espaços, está em ser impressionante, está em conseguir dar volume defensivo à equipe da Argentina, e ele joga principalmente, né? Isso é muito importante nele, principalmente quando é o corredor do Messi. O Messi não é um jogador tão participativo defensivamente, já está com seus 35, se não me engano, né? Então já não vai fazer tantas
corridas para trás, já não vai defender tantos espaços, e o Depou vai precisar fazer muitas vezes movimentos de compensação, como a gente viu ele fazendo contra a Austrália. Inclusive um dos gols contra a Austrália sai de uma subida de pressão dele. Muitas vezes ele batia no médio, batia no lateral e ia no zagueiro no final, ou às vezes saía do extremo lateral zagueiro. Enfim, então as corridas de pressão dele sempre muito intensas, e é um jogador muito diferente nesse sentido, muito forte nesse sentido, e era muito importante para manter o equilíbrio da equipe. Ok? Então, depois do Depou, a gente vem para uma outra situação do Messi, né? A gente viu ali o Messi jogando como uma espécie de meia baixando, e aí a gente vê o gol contra a Holanda, né? O frame exato do passe do gol contra a Holanda, passe magistral nas pernas do Ake, em que o Messi como é que eu vou dizer para você? O Messi ele é o jogador que centraliza as progressões da Argentina. Então, quando ele joga de 10, ou quando ele joga de atacante, principalmente quando ele joga de 10, a bola passa por ele, só entra no último terço, é como se ele validasse, é como se ele assinasse toda a bola, só entra no último terço depois que ele carimba a bola, depois que passa dele, depois que ele tira o coelho da cartola. Então, contra a Holanda, por exemplo, a gente viu ele jogando como um 10 de fato, a bola entrando, passando nele. Já contra a Croácia, como eu disse para vocês, ele como um segundo atacante, o tripé da Argentina com o McAllister de 10, dele já mais próximo do Julián Álvares, ele já mais próximo de ser um atacante de fato. Então essa variação do Messi, primeiro, confunde os adversários muito, confunde quem vai encaixar no Messi quando você joga contra ele, e segundo, você ora traz ele para um momento mais importante na construção, perdendo ele um pouco na zona de finalização, ora você vai abrir mão um pouco mais dele na construção para ter ele em zona de finalização, beleza? E aí, um jogo para mim que é símbolo da adaptação da Argentina, né, da adaptação de jogo a jogo, é o jogo contra a Croácia, porque o Scaloni, né, quase que não me viu o nome do treinador. O Scaloni, ele vai para um tripé, mas ele joga no 4-4-2. Então, poxa, como é que ele joga no 4-4-2 para poder acomodar o Messi, né? O Messi ser um parceiro do Julián Álvares ali no ataque e não precisar baixar tanto. Então, se ele baixa para um 4-1-4-1, por exemplo, com tripé, né, um 4-3-3 ali com os extremos mais baixos, ele poderia deixar o Messi sozinho à frente. O Messi sozinho à frente, capacidade de pressão dos zagueiros é nenhuma, né? Se ele baixa o Messi pelo lado, ele traria obrigações defensivas que o Messi não faria sentido para o Messi. Então, qual foi a solução que ele encontrou? Não abrir mão da estrutura, não abrir mão do 4-4-2 que ele marcou a Copa toda e trazer o Depou como um extremo direito. E aí o Depou, quando a equipe adversária tem bola, ele baixa, ele diminui a distância pro Paredes, né? Foi o jogador que jogou do primeiro volante ali. Então era Depou, Paredes e Enzo Fernandes numa espécie de tripé no meio campo, mesmo jogando no 4-4-2. Isso aqui é uma sacada muito legal do Scaloni, assim, muito bem feita. E aí quando a bola entra no corredor central, como o Depou tem aquela característica que a gente falou de saltar a pressão, de correr, de tirar o jogador muito rapidamente, aí ele conseguia fazer essa compensação e conseguia fazer com muita intensidade no jogo. Então a Argentina defendeu o corredor central contra a Croácia, que era uma equipe muito forte e fazia a bola progredir por ali. Não é uma equipe que entra muito no último terço, mas é uma equipe que tem muita posse e esvazia o teu jogo. Então a Argentina foi muito competente nessa adaptação, né, em conseguir realizar um tripé mesmo no 4-4-2. E não fazer a bola entrar no corredor central, obrigar a Croácia a jogar para fora, jogar por fora, e passa muito pelo posicionamento do Depou, e isso é um símbolo, na minha opinião, ilustra a competência no sentido de adaptar a estrutura jogo a jogo, ok? Bom, um último aspecto, que isso aqui foi muito específico da final, não foi uma coisa tão forte durante a Copa do Mundo, mas durante a final foi bom na Copa do Mundo, né? Senão não teria chegado onde chegou, mas não era tão marcante, na final isso foi bem evidente, assim, que é a pressão pós-perda. A Argentina teve um quê de Brasil, né? O Brasil, que foi uma seleção durante a Copa do Mundo que teve a pressão pós-perda absurda, na minha opinião, a melhor pressão pós-perda da Copa. A Argentina teve disso, né, do Brasil na final contra a França, principalmente nos encaixes do Mbappé, né? E não permitir o Mbappé jogar, e quando a França perder a bola, quando a Argentina perder a bola, que a França ia tentar ligar logo no Mbappé, já tinha um jogador encaixado nele, ou inibindo a entrada da bola nele, ou obrigando a França a jogar por outro corredor. Então a Argentina foi muito competente nesse sentido, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo já não tanto, mas principalmente no primeiro tempo. E isso foi fundamental para a Argentina conseguir não sofrer. Foi ao intervalo sem nenhuma finalização sofrida no jogo. E esse atacar marcando os encaixes no Giroud não conseguiu ganhar praticamente nenhum duelo. Retirada da bola no Mbappé, retirada de volume de bolas no Mbappé foi fundamental para que a Argentina conseguisse construir o placar do primeiro tempo e conseguisse ir para o intervalo na situação que foi, ok? Bom,
um último aspecto aqui, né, um dos últimos aspectos aqui que eu acho que é importante é a variação da final, né? Então, poxa, outro símbolo, né, de como a Argentina conseguiu variar muito durante a competição. Vocês viram aquele frame contra a Austrália, onde tem os dois laterais lá dentro, tem os dois laterais dando amplitude e profundidade para a seleção da Argentina. E na final, não se sabia como é que a Argentina viria, ele veio com o Di Maria como extremo esquerdo, dando amplitude e profundidade pelo lado esquerdo com um ponta, com um extremo de fato. O Di Maria também foi muito bem no jogo. Então ele criou uma dinâmica, né, tendo o Julian Álvares e o McAllister dentro, o McAllister atraindo e fixando o lateral direito, o Koundé, e o Julian Álvares atraindo e fixando um dos zagueiros, geralmente o Varane, o zagueiro mais próximo do McAllister, para dar tempo da bola chegar no Di Maria, para que o Di Maria consiga receber essa bola em uma situação de 1 contra 1 ali, uma situação de que ele vai ter vantagem ali contra o Koundé. Lembrando que o Dembélé não baixa para ajudar muito, né? O Mbappé também não baixa para ajudar muito, e é isso aí vulnerabilizava ainda mais esse espaço. Então a estratégia de ter o McAllister fazendo esse 2 contra 1 com o Di Maria no lateral direito, entrando com o Di Maria como extremo esquerdo, foi genial. Isso aqui ele conseguiu... basicamente ele ganhou a final nesse movimento aqui, né? Ele consegue ter volume no primeiro tempo a partir desse movimento, e isso é fundamental. Di Maria sofre um pênalti e faz o gol. Isso aí você já tira como é que deu certo, né? Como é que foi positivo. E por último, né, um último destaque na seleção da Argentina, que eu acho que foi um jogador que foi muito útil, ajudou bastante. Talvez tecnicamente não tenha sido um grandíssimo jogador, mas foi um jogador que foi bem importante para a Argentina no decorrer da competição, ganhando a posição, é o Julian Álvares, né? Então o Lautaro não estava muito bem, e o Julian Álvares traz outra coisa que o Lautaro não traz. O Lautaro é mais um 9-9, né? Apesar do Lautaro ter mobilidade, né? Mais um 9-9. O Julian, ele tem a maior capacidade de pressionar zagueiro, ele tem mais capacidade de apoio, de vir e apoio e depois atacar a profundidade. Ele tem mais movimento, né? O Lautaro tem bastante mobilidade, mas ele tem mais movimentos para somar o jogo do que o Lautaro. E aí nesse lance contra a Croácia, isso fica bem evidente, né? Ele vem em apoio, não recebe, já muda logo o comportamento, atacar a profundidade. E aí o Vadiol ali acaba vigiando o Messi, né? Afinal é o Messi. E aí o Julian Álvares acaba conseguindo sair em uma situação de 1 contra 1. E aí, na medida que ele sai na situação de 1 contra 1, ele sofre o pênalti, né? Então, foi um jogador, falei do Enzo, falei do Depou, né? Falei de alguns jogadores que são coadjuvantes do Messi ali de luxo, coadjuvantes no nível muito alto. O Julian Álvares também foi bem importante para ajudar o Messi na maneira de pressionar também e para trazer variação desses movimentos com bola. Um outro atleta que é importante citar, que eu acho que é um jogador relevante na caminhada, é o goleiro da Argentina, o Dibu Martínez, né? A defesa que ele faz na final, os pênaltis, enfim. Então, os pênaltis também contra a Holanda. Então, um jogador bem relevante e bem importante para essa caminhada. Então, pessoal, esses são os principais pontos táticos da Argentina. Faltam algumas coisas aqui para falar, mas na minha opinião isso aqui é o principal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo. E se você quiser melhorar a sua capacidade de leitura e interpretação dos fenômenos táticos do jogo, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link que vai te levar para o nosso cardápio de cursos em análise tática, para que você consiga analisar o jogo dessa forma aqui também, beleza? Abraço para você, tamo junto e até a próxima.